Momento Latino Switzerland. Oferecimento Hotel Landhaus Seebar, que vem apoiando a gente, deixando a gente em casa e dando essa possibilidade da gente contar histórias aqui maravilhosas de artistas imigrantes, artistas que vivem da arte, artistas que ainda está desenvolvendo seu trabalho no estrangeiro, tem o propósito de ver da arte, as dificuldades. Bem, nosso convidado de hoje, Gael, cantor, ator, sertanejo urbano e outros estilos que só ele pode contar para vocês. Gael, muito obrigado pela tua presença aqui no Momento Latino, esse programa que está iniciando e começando a partir de janeiro. E é uma honra essa possibilidade da gente ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, River. É um prazer também estar aqui, podendo ter esse espaço, né, que a gente que trabalha com a arte, com a música, a gente precisa poder se explicar às vezes, mostrar um pouquinho de quem somos. Isso é uma maravilha. Obrigado pela oportunidade. Bem, vamos logo no Gael, no iniciozinho, ator. Fala aí da tua parte artística, protagonista, né? Que eu acho que ajuda muito para o cantor por causa da interpretação, né? Isso completa, mas começa assim, atuações. E aonde você começou na arte, fez escola de teatro, como é que foi? Então, tudo começou assim numa brincadeira, né? Eu sempre fui muito curioso, gosto muito da arte assim, fotográfica, gosto de bastidores, gosto de conhecer como funciona por trás das câmeras, né? Então, tipo, sempre fui muito curioso. E aí comecei a trabalhar com fotografia na minha cidade. Gostei demais. E me aperfeiçoei nas pessoas. Então, tipo, uma coisa é você fotografar pessoas, a outra é objetos, natureza. E eu me aperfeiçoei em pessoas, em captar os melhores ângulos de uma pessoa. Isso para mim foi assim, uma experiência maravilhosa, que eu conseguia desenvolver a arte da fotografia numa pessoa. Tinha pessoas que faziam fotos comigo e a hora que eu olhava assim a prova da foto, na época do papel ainda, eu olhava as fotos assim e falei assim, mas sou eu, e ficava encantada. Demorava até às vezes 3 dias para se reconhecer na foto. Não significa que eu trabalhava maquiagem, esse tipo de coisa, não, era aquele perfil. Ainda não tinha o Photoshop ali? Não tinha Photoshop, era exatamente aquilo. Inclusive a iluminação, a gente não sabia se a iluminação estava totalmente de acordo com o que a pessoa estava esperando, fundo, etc. Quando a gente via a prova, que a gente poderia no equipamento trabalhar a equalização somente. Equalizar ali no momento. No momento, não mas gostei depois, se saiu, saiu. Era aquilo, exatamente. E naquela época eu já sabia como funcionava o que as produtoras pediam, fundo branco, pouca maquiagem, só corretiva, maquiagem corretiva. E aí, dessas fotos que surgiram a oportunidade de eu fazer uma agência de modelos, começar a trabalhar VTs de emissoras para novelas, testes, videotextos, e depois disso eu fiz o meu primeiro trabalho como ator, mas ator de equipe, né? Elenco, que foi na Praça Nossa, em 93, foi o primeiro trabalho que eu fiz, e ali comecei a desenvolver, e depois disso comecei a fazer alguns trabalhos de curso, né, como Macunaíma, entre outros cursos que eu fiz. A minha própria agência promovia um curso com o Fabrício naquela época, eu também fiz o meu próprio curso, e depois disso comecei a desenvolver algumas peças, e depois aquilo começou a fluir. Bem, já que você tocou em agência de modelos, de produção e promover pessoas, fala um pouquinho desse mundo lá no Brasil. É um mundo ainda promissor, as pessoas têm muita curiosidade, gostam muito da arte, porque inclusive os pais ajudam os filhos a se desenvolverem nisso. É muita procura, muito teste, muita novidade, muito trabalho, muito talento inclusive, né? Tanto na passarela, pessoas que estão assim olhando grandes ícones, né?
e se desenvolvendo melhores, inclusive, que os próprios ícones, como na área musical. Então, se você olhar um The Voice hoje, você vê vozes esplêndidas, né? Mas só que há vozes que, inclusive, não passam em testes, que são melhores ainda das que estão, por causa do nervosismo. E depois no ao vivo, no vamos ver para rolar, que você vê que a pessoa passou despercebida. Então, no Brasil, o negócio, se você montar uma agência no Brasil e fizer um trabalho bom, digno, honesto, sincero, o negócio estoura. Bem, você é natural de Sorocaba. Sorocaba, né? Interiorzão. E quando você trabalhava com essa agência, era por ali, pelo interior, ou você levou isso para o centro de São Paulo? Pois é, eu comecei no interior, tinha uma agência chamada Século XXI, e aí eu tive o primeiro VT que foi da novela Chiquititas, e depois disso eu comecei a levar muitas caravanas para o palco do Silvio Santos. Novela do SBT, né? Levei muitas caravanas pro palco do SBT, do Silvio Santos. Aí comecei a levar pra Band, na época Silvio Popovic, entrevistas, Programa Livre, Babi Xavier, enfim, muitos programas de televisão eu comecei a levar. Então eu tinha filial no interior, mas, na verdade, a matriz, né? Só que eu trabalhava filiais na capital, que eu fazia um Talent Hunter pessoal, eu e mais uma equipe de pessoas que a gente buscava talentos diferentes, pessoas... Eram vários castings. Exatamente. Né? Desde uma senhora de 70 anos com cabelo branco, porque hoje as pessoas a 70 anos usam pintar o cabelo, né? Então a gente procurava aquela pessoa daquele tipo, do tipo... Da necessidade. Do quadro que era pedido, exatamente. Do que era pedido. E aí chegou o cantor. Pois é. Fala aí do cantor. Cantor veio um pouco antes. Eu, na verdade, comecei a ouvir muito música quando criança. Eu era fissurado. Na época da sonata, posso falar? Lógico. Havia sonata e eu tinha uma sonatinha do lado, colocava os discos e eu era louco por música. Aí comecei a me encantar com um personagem chamado Gessé. E o Gessé, eu era louco pela voz. Não por um personagem. O Gessé, para mim, ele era assim, um deus musical. Se eu ouvia a voz dele, eu chorava. Eu era criança, eu chorava ouvindo. Só para você não, para mim também, então, gente. E aconteceu que... Um dos melhores intérpretes. Eu acho que... Eu acredito que se hoje ele fosse vivo, a voz dele continuaria sendo dominada em toda a mídia. E aí eu comecei, nessa época, 7, 8, com 9 anos, eu ganhei um troféu num circo. Aquilo para mim foi uma experiência única. Cantando Porto Solidão, do Gessé. E aquilo aconteceu comigo de uma maneira muito forte. Aí logo comecei a cantar em corais infantis, cantatas de Natal. Logo depois a gente fez um sexteto. Houve uma época no Brasil que tinha o Boyz II Men, e eles usavam a capela muito bem feita em algumas músicas, e a gente copiava só com vozes os instrumentos. Então era o baixo, era a batera, tudo com a voz. Eram 6 rapazes, eu tinha 14, 15 anos de idade, então a gente usava a capela que eu usava naquela época, com vozes, e depois disso comecei a trabalhar o meu lado solo. Com 18 anos eu comecei a solar, fazer música cantando sozinho em igrejas, em eventos de casamentos, de festa de aniversário, debutantes, políticos, assim. E desde aí eu não parei mais. E sempre cantando. Bem, você citou no Gessé que você tem uma referência assim, direta, né, com ele, que assim, e ganhou logo um prêmio cantando Porto Solidão, que acredito que não deve ser fácil até hoje, se pedisse para você cantar, né? Hoje já é mais difícil. Devido à coloratura, extensão de voz. E fala do sertanejo, cantor sertanejo. Hoje é a tua área, né? Sim. No momento. E esse estilo que você já está desenvolvendo, há quanto tempo você está nele? O estilo sertanejo urbano, eu estou há 1 ano começando
agora com esse trabalho de inclusive divulgação, me adaptando inclusive ao estilo, né, que ele é um pouco mais pop, rock, folk. Ele tem uma mistura assim bastante saboreada de vários ritmos musicais para ser o sertanejo urbano. Que na verdade o sertanejo ele é toda essa junção, né? Que o sertanejo universitário é toda essa junção, né? Usa-se músicas internacionais, se adapta-se ao sertanejo. Pop seria um sertanejo urbano Também, também. Ou já seria um outro gênero? Não, sertanejo pop também seria um sertanejo urbano. O pop ele se encaixa muito bem com o sertanejo urbano. E aí o sertanejo urbano para mim está entrando assim de uma maneira suave, né? Porque ela tem tudo a ver com o que eu gosto. Eu gosto muito de guitarra, gosto do rock, gosto dessa parada mais forte, né? Que é desenvolvida no sertanejo urbano. Você trabalha muitos instrumentos mesmo, né? E no caso, aqui fora, eu acho que no Brasil é mais fácil, quando você não tem uma banda, ter que cantar com playback, você encara isso? Eu encaro muito bem isso, embora prefira a minha própria banda, lógico. O ao vivo, ele sempre dá para você uma vantagem, né? Se você num momento qualquer, você se sente desconfortável numa nota, se sente desconfortável inclusive no próprio repertório, você olha para a banda, se comunica ali, muda o tom, muda a música, aumenta o ritmo. A possibilidade de improvisação é muito maior, muito mais fácil. E o playback fácil. tem que ser como o playback foi já programado playback. Exatamente, você vai cantar em cima daquilo com o ritmo já todo programado, não tem como você parar, diminuir ou aumentar. E enfim, é um pouquinho desconfortável, mas eu encaro numa boa. Até aqui fora, né, assim, fora do teu país, montar uma banda ou andar com ela, circular com ela em toda a Europa é um preço faraônico. O faraônico. O povo prefere não precisar pagar isso, né? Então, tipo, se você vai trabalhar um valor para fazer um show, se você tem a possibilidade de fazer com playback e diminuir os custos, as pessoas preferem, porque também aquela coisa, né? A gente não sabe se pode dar certo a festa ou não, porque às vezes a pessoa não tem o nível de divulgação muito fácil para ser feito na cidade, no país, então leva com mais segurança, paga-se menos. Se der certo a festa, pode-se voltar e fazer com a banda. Foi um estouro, então a gente volta com a banda com uma outra estrutura de show. Até porque não é tua preocupação a divulgação, né? Isso é mais a minha preocupação é o meu trabalho, é o meu show mesmo. Né? É com show. Exatamente. E eu acho que às vezes aqui fora, principalmente, se choca muito, né? Você fica sempre, o cantor imigrante fica sempre naquela expectativa. Pô, será que o promoter fez a parte dele de divulgação? Porque, puxa, quantas pessoas eu vou encontrar, para que gente eu vou cantar, e de repente o promoter não te informou de nada disso e você não viu divulgação nenhuma. Exatamente. Isso daí te incomoda? Incomoda porque a gente está preparado para o público, né? A gente está preparado. E o público que faz a gente se sentir mais solto no palco. Se o público tá junto com você, você consegue fazer aquele show que você poderia pensar pequeno, você faz ele se tornar um estouro, né? um negócio assim de entretenimento mesmo para o povo junto. Não fica aquela coisa separada, né? Que tem muito show que você vê o artista lá no palco e a interação com o público é muito pequena, às vezes pelo próprio público. O público às vezes não se encaixa, não se identifica com tudo aquilo. Ou o artista não conseguiu ainda chegar naquele ápice, naquele nível de identificação que deixou o povo mais próximo. Exatamente. Ou às vezes o próprio artista exatamente. separa. Às vezes mas às vezes o próprio artista separa isso pela a chegada. Prévia, o que foi já preparado para ele. Não, canta, faz mais teu show e se separa do público, que não é o caso, eu acho, do sertanejo urbano. Já pelo estilo, pelo gênero, parece se aproximar bastante do povo, né? Sim, do público.
Mas a gente também tem muitas situações que a gente passa, assim, né, é um pouco constrangedora quando a gente chega no país e tal. E, por exemplo, a gente esteve em Paris, né, no dia 13 de novembro agora, meu aniversário, e a gente chegou já com a notícia da bomba no Gare de Lyon, que tinha uma Sim, possibilidade. exato. E 2, 3 horas depois, a gente já ouviu o atentado. E a gente, 1 hora depois, já ia fazer o show. Quer dizer, a gente estava num clima tenso, fazemos o show ou não, ou o que acontece? O público vai ou não? Então a gente chega na casa, poxa, foi complicado, porque a gente estava, vamos dizer, já estava em luto, né? Chegamos em luto já. O clima já não foi tão de festa. Pois. Então há situações para o artista que complica por conta desses detalhes. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Detalhes até que você não pode mudar. Não prevê. E não pode mudar. Não pode mudar. Bem, Gael, cantor, 20 anos de estrada. Vamos dar uma olhadinha no trabalho dele. Maravilhoso. Vamos comentar sobre... comenta sobre esse clipe aqui. Esse clipe é uma música chamada Imagine. Essa música foi feita pelo Rafael Torres e Lucas Santos. Eles trabalham, o Lucas Santos trabalha com o Fernando Sorocaba. É um compositor muito conceituado, são compositores conceituados. E esse clipe foi feito num estúdio de gravação normal. E a direção foi toda minha. O Caco Cine, que fez a captação das imagens, eu precisava olhar, como sou fotógrafo, né? Trabalhei com produção, inclusive, em novelas. Eu queria olhar qual era o ângulo que ele estava pegando de mim. E ele pegou uns 2 ângulos. Eu voltava para a câmera, depois que fazia todinho o clipe, eu voltava para a câmera e falava, deixa eu ver qual que é a tomada que você fez. E eu não gostava de alguma e a gente refazia. Então, tipo, eu falava, eu quero esse ângulo, o que eu mais curto. Por exemplo, tinha coisas que... tem olhares que a gente faz, tem muitos artistas que falam, eu gosto desse lado meu. Então a gente fica mais desse lado, ou do outro lado. Então no meu caso aqui não era nem um lado, era o estilo de cabelo que eu tinha usado. Eu tinha usado o cabelo para esse lado, então eu queria que ficasse a câmera para o lado esquerdo, meu lado contrário, para poder dar esse efeitinho, né, que eu tinha trabalhado. Que na verdade nem mostra muito, por causa do preto, né? Cabelo preto, fundo preto. Exato, o fundo preto, ele... Exato. Mas em compensação ele destacou a tua pele, sim, a expressão totalmente do rosto, né? Sim. A interpretação, o fundo preto, ele ajuda isso. Porque daí fica só o carão mesmo. Exatamente. Eu acho que não desfavoreceu nada. E a música Imagine, ela é a concepção do sertanejo urbano, né? E acrescentando as guitarras, né? Que no caso a gente poderia usar a sanfona no sertanejo, a gente taca a guitarra no lugar, né? Quem levou, foi a tua ideia de fazer esse clipe no próprio estúdio, né? Sim, foi. Porque no caso ela poderia ser uma história. Não, mas vai, continua. Depois eu vou complementar com o que eu penso que foi uma estratégia que você usou muito legal. Então, e a gente colocou em estúdio, como o trabalho é inicial, eu precisava de qualquer maneira lançar a minha imagem, né? Então eu falei, vamos colocar carão e a concepção Gael ficar mais registrado mesmo na música. Então não coloquei figuração, não coloquei absolutamente nada. E nenhum tipo de equipamento cenográfico para mudar ou não. Você já colocou uma situação aí, né, que a gente sabe muito bem, né, principalmente quem trabalha com câmera, televisão, programa. Você foi no simples, no fácil, no eficaz. Sim. E embora poderia ter puxado esse clipe pelo que fala a música, contar toda uma história, fazer um filme, e às vezes nem dá o resultado que deu. Sim. Aqui. Que você no simples, você deixou a coisa fina.
Obrigado. E que talvez se usasse toda aquela história, toda a menina chegando, ou outro, o público entrando, gente se mexendo, iria tornar uma situação, se não fosse realmente investido de uma forma forte, artificial, Sim. estragaria a tua música, Sim. estragaria a tua voz, estragaria o foco do que todo mundo consegue ver agora. Sim. Porque foi claro para mim, eu acho que deu mais resultado assim, com você, do que você contar uma história, fazer uma sinopse e transformar aquela sinopse num protagonismo. Sim. Total contar, fazer um clipe como todo mundo investe, e essa daqui foi simples. Realmente, você falou da objetividade, realmente eu estava com Objetividade muita pressa assim, para acontecer. Eu acho que essa vantagem tua de ter trabalhado com produção, com agência, com tudo, dá esse foco para você. Sim, me dá. É mais um artista que vem se autoproduzindo também. Exato, a direção é toda minha mesmo. Eu vou assim já com o foco naquilo que eu quero. E o povo já sabe que você vem dessa área, te respeita. Sim, é mais prático. O pessoal que vem filmar, o cinegrafista, Sim. ou o próprio produtor, que nem é mais produtor teu, é um apoio. Sim. Porque você já entra com toda a tua personalidade, com todo o teu caráter para a produção. Sim. Figurino, inclusive, maquiagem. Tava brilhante minha pele. Eu falei assim, eu não gosto de maquiagem. Não. E aí, tipo, mas vamos tirar. Sim, claro, vamos tirar sim. Aí passava o paninho para tirar o suor, que suava e tal. Deixar o opaco por causa da iluminação. Tem coisas que, tipo, eu prefiro evitar a fadiga às vezes, sabe? Prefiro o mais natural possível, o melhor possível. Mas você ter esse foco já te poupa muito dinheiro, né? Sim, poupa dinheiro, poupa o estresse, exatamente. Porque para você também ter cara para fazer clipe, não é assim, você estar somente bem equipado, não é você estar bem com você mesmo. Se algumas coisinhas começam a te irritar, é o suficiente para você não fazer a cara, o carão, não, a interpretação facial para esse clipe, principalmente aqui no estúdio. É só você. Tem que ser estudado também. Não dá para desviar nenhuma atenção. Não, parabéns, porque mais um cantor que vem se autoproduzindo, que é muito importante, que você consegue colocar 90% da tua personalidade, não do produtor, né? Sim, sim. Que a gente tem N exemplos de cantores que não compreende de uma fotografia, nem de um celular. Sim. Entendeu? Então, nem de um selfie. Exato, nem de um selfie. Fala aí da estética em si, de você se preocupar com toda uma aparência, que a gente sabe disso, a gente vê isso, se preocupar com todo um look combinando com o estilo de música que você canta. É engraçado você falar sobre isso, porque ainda não... Como sertanejo urbano, a definição que eu tive do Reinaldo Barriga era um look totalmente despojado, que no meu jeito de ver é interessante, porque eu já tive muito tempo usando assim uma linha de figurino, e eu gosto da parte despojada, mas o look ainda não está totalmente definido. Eu gostaria de fazer uma consulta de um personal stylist no Brasil assim que eu chegar, porque eu ainda não defini isso. Eu acho que dá para impactuar muito mais um look. Só que ainda não está definido. Tipo ornamentos, eu curto muito ornamentos, gosto de joias, acho interessante brilho. O cinto vai ser uma marca minha, eu gosto de cinto brilhante, Elvis Presley, gosto de aquelas coisas dos Swarovski, essas coisas brilhantes, sabe? Que destaque. Ou isso, ou alguma coisa, sei lá, mas que ainda não foi lançada. Eu gosto muito do que é novo, do que é moderno. Eu não ligo para mudança, por exemplo, cabelo. Cabelo eu sempre usei um estilo, né? Um padrão. Que se enquadra com o teu formato de rosto, exato. Só que eu notei, percebi que qualquer estilo para o meu formato de rosto se enquadra. O duro é dentro de você.
Você se olhar no espelho assim e falar, não, não deu certo, não, assim, não tô me vendo. não tô vendo, é exatamente isso. Mas assim, a gente vai se enquadrando, né? Vai se encaixando e tal. A outra coisa, seu cabelo eu acho muito chique. Morro de vontade de ter cabelo branco, assim, todinho branco, Platinado. platinado, é. Mas eu fico pensando assim, será? Será se eu conseguiria me ver? Você tem que se Demora ver, um pouquinho, né, para você se enquadrar, Ou mas demora ou não se enquadra. ou não se enquadra, é. Não, você acha uma necessidade hoje no sertanejo urbano, nesse sertanejo pop, eletrônico, ser bonito? Eu acho ser bonito é você saber. Sem demagogia. Mas eu acho que ser bonito é você saber se vestir, você olhar, se saber Se que comportar você tem a é. ver com Exato. comportamento. Eu acho que ser bonito é você saber o que não é exagerado, o que não ultrapassa, Equilibrar. o que não ultrapassa. Tem muita gente que é bonita sem nada no rosto e vai lá e pinta a sobrancelha e traça a boca. Mesmo homens, eu tenho visto algumas coisas assim que fugiu do padrão, saiu da Exagerou. estética, saiu da estética. E tem pessoas Mas que melhoram. o artista ele acaba se perdendo, você sabe Sim, disso, né? sim. Ele acaba se perdendo no sucesso e se perdendo, ele começa a exigir mais dele e ele se perde. Isso você não tem medo de acontecer com você? Tenho medo sim. Mas eu tenho medo mais por ser dirigido. Porque se for para mim, eu tenho certeza que eu não vou me perder nisso. Mas, por exemplo, se eu sou dirigido, eu não sei muitas vezes dizer não, não curti, não rola. Muitas vezes eu falo, será? E aí eu vou e provo. Você está preparado para ser dirigido? Já que já vem de uma base, uma origem totalmente de produção, você sabe o que quer, você tem essa noção de equilíbrio e de repente você bater na mão de uma produção, de um programa, ou que seja de um produtor e ele falar assim, bem, agora vai ser o cabelo platinado, vai afinar essa sobrancelha, vai entrar numa aula de dança, vai rebolar mais. E aí, tá preparado para isso? Eu penso assim, se o momento estiver pedindo isso, eu acredito que sim, porque eu sou ator também, né? Eu já tive trabalho que eu fiz careca, tipo, eu tive que rapar toda a cabeça, teve trabalho que eu tive que colocar aparelho, e eu, preparado como ator, sim. Não sei se precisaria isso para um sertanejo, para um músico, para um cantor, né? Não sei se precisaria. Só que como a tendência, a moda ela vai evoluindo, vai mudando muita coisa, eu sou preparado para mudanças. Eu não sei se aceitaria. Preparado sim, mas para o estilo que eu faço, não sei se precisaria. Bem, você tocou numa coisa que eu quero tua opinião aí. Sim. Não sei se precisaria, pro sertanejo, será que enquadraria apelar? Apelar você passar dos limites. Aí eu fico me perguntando, tem limites? Não seria uma estratégia de marketing? Não seria também uma forma de amplificar, colorir esse meio sertanejo? Parar, sair do tradicional, que o sertanejo tem que ser o macho, tem que passar aquela coisa, deixar o sertanejo ser mais colorido, rebolar mais, se aproximar mais, fazer mais gestos, interpretar mais, aumentar a performance, porque não ser aquele sertanejo de bater o pezinho e balançar a cabeça, ter o chapéuzinho, não, tirar, deixar o cabelo extravagante, botar um cinto de vez de metal, Swarovski e aquelas coisas, e hoje já está acontecendo. Eu não vou citar nomes, que não precisa, mas já está acontecendo, que é o sertanejo go-go, é o showman. E o que você acha disso? Eu acho que se a pessoa tem a tendência liberal,
Eu penso assim, porque para uma pessoa fazer tudo isso que você está falando e modificar tudo isso em prol de talvez um marketing, é, poxa, ser polêmico, né? Porque as pessoas hoje, para procurar a fama, muitas vezes elas partem para esse lado polêmico da história. Em vez de trabalhar a arte, trabalhar a música, a gente que trabalha com música, com sertanejo, não importa qual é o gênero musical que trabalha, a gente procura ter um nível de show, de apresentação, tanto musical, É um meio exigente também, né? afinação, você foco, é muito mais foco aqui e aqui do que muitamente estética, né? Às vezes a gente tá, tipo, nada a ver, mas a voz arrebenta, tipo, a pessoa não tem nenhum nível visual, artisticamente falando, mas ela quando abre a boca, não tem quem não aguente, entendeu? Que não queira ouvir mais, né? Aquela coisa gostosa de você ouvir, puxa, você pode fazer um bis. Então, tipo, se fugiu daí a arte musical, a parte musical é tudo fútil. Então tá, é legal um Você showman, acha? eu acho que é fútil, pra mim, o meu Não, modo não, de dizer. não, eu tô querendo saber de você Pronto, mesmo. mas um showman, uma pessoa que está lá disposta, que tem uma coreografia perfeita, sabe dançar, sabe fazer tudo isso que você Uma está falando, sensualidade, poxa, é toda essa bem-vinda. Eu acho que é interpretação. bem-vindo porque É bem-vindo? você Sinceridade. cansa E o de que ver que às vezes o fala, mesmo. e o que você acha o que falaria os cantores sertanejos é, clássicos? Estariam morrendo de raiva? Sim, Eu acredito. sim, porque Daquele daí, showman sertanejo exatamente, eles que não gostam. entrou ali, já a aparência, botou o estádio todo no chão, gritaria total, o povo não quer nem mais escutar a voz. Quer ver o Exatamente, cara só se mexer ali, rebolar, e hoje está chegando isso no sertanejo. exatamente, O baiano não é só o baiano que faz isso, exato. não é só o street dance que faz isso, não é só o funk que faz isso, e agora está chegando a hora do Tá sertanejo. sim, tá sim. Enquadra ou não? Enquadra, é arte, faz parte. A arte faz parte. Você não pode, Embora você achar que fique fútil. fica fútil, mas não deixa de ser um show, não deixa de ser a arte, É um entendeu? É show. um A show, palavra já está é um dizendo. show. Se você tem capacidade para isso, quando você fala em dança para mim, eu amo a dança. Já fiz inclusive aeróbico, mas hoje eu sou travado. Se fala para eu dançar, sai tudo errado, entendeu? Mas se eu fizer uma coreografia, eu ensaiar, tenho certeza que vai me dar muito bem. Não é o meu foco, não é meu foco, mas eu preparado para isso, se eu souber, eu falar, se eu estou mandando bem, eu vou fazer, por que não? É bonito, é arte. Se você consegue dominar um palco cantando e dançando, poxa, por favor, É um show duplo, é né? Um show lógico, perfeito. isso aí, ó, palmas para você Mas às vezes é nem e dançar, é recalque para só quem, beijinho no beijinho ombro a no quem ombro. não sabe fazer, ué, né? Cantor, ator, sertanejo urbano, 20 anos de estradas, mais de 40 países já andado. Então, o que a gente vai ter depois do nosso intervalo, da nossa vinheta, no Momento Latino Switzerland? Daqui a pouco, Gael, para vocês. Vamos dar uma... Momento Latino, nosso convidado de hoje, Gael, cantor, ator, sertanejo urbano, que ele já veio explicando pra gente as nuances do sertanejo. Bem, 40 países. Ele vai explicar como é que ele andou tanto. Gael, pô, andou muito. Andei demais da conta, Fala aí pra gente, já da Inglaterra. Inglaterra foi... Bom, Inglaterra é um país assim, já escuro, povo mais sério, mais, né? E a gente teve um público legal lá, mas não é aquilo que a gente esperava de público também, mas, puxa, foi um povo animado. A gente vê isso, entendeu? Que o povo tem essa necessidade de ter algo diferente, né? Aonde você cantou lá? Nossa, vou lembrar o nome da cidade, do local agora. Foi em Londres. Collingswood. Foi ali.
do público? Então, Como que era? o público é mais feminino, né? O público normalmente que vai acompanhando a gente é mais feminino. Mas bem animado, bem agitado, inclusive tem algumas fotos no meu site, no meu Instagram, oficial sergiogael.com.br. Aí tem algum material lá, foi muito legal, Da Inglaterra. da Inglaterra. Canadá. Canadá, eu tive lá, morei no Canadá inclusive, eu cantava em finais de semana, e durante a semana eu trabalhava como carpinteiro, construía casas. No Canadá o carpinteiro constrói casas. Mas eu ganhava muito mais cantando no final de semana. Por exemplo, num final de semana eu ganhava o mês inteiro que eu ganhava como carpinteiro. Mas tinha necessidade também de completar, né? Porque Sim. A vida é cara lá também. Eu, na verdade, olha para você ver como que é engraçado. A imigração, ela dá pra gente algumas variáveis. Por exemplo, o povo imigrante, o povo brasileiro que vai para um outro país, ele observa o que você, como brasileiro, está fazendo no país. E se você está sendo bem sucedido, se as coisas acontecendo para você, você é invejado. Se você é invejado, eles querem questionar o porquê. Então, tipo assim, eu cantava final de semana, para mim era o suficiente, mas eu não fazia nada durante a semana, e isso, mas como uma pessoa que só canta e não faz nada durante a semana, sobrevive. Meio estranho, Para né? pararem de falar, eu vou trabalhar durante a semana. Que trabalho que tem para mim? Tá, carpintaria, não sei fazer outra coisa. Eu ia lá. Aí olha só, eu comecei a trabalhar depois de 2 meses que eu morava no Canadá, que não precisava, na verdade, né, que não precisava. Eu não queria fazer outra coisa que não fosse música. E para evitar o blá blá blá, a conversa, eu comecei a trabalhar. Só que era muito cansativo. Eu perdi o braço, eu não sabia o que eu ia fazer com a minha munheca, porque eu comecei martelando, né? E não me dava para mim para martelar coisas pequenas. Era lá em cima, era teto. Eu tinha que martelar teto, tudo que era para acabamento, lá eu martelando. Então eu perdia esse aqui, uma semana eu não podia movimentar, era com uma faixa aqui imobilizado. Depois eu comecei a martelar com o esquerdo, aprendi a mexer com o braço esquerdo. Só que daí passou 3 meses e era muito cansativo. Chegava final de semana, eu estudava à noite inglês, à noite. Então eu chegava do trabalho 6 horas em casa, 7 horas eu tinha que estar na escola. Então eu chegava, tomava banho, pegava o metrô e corria para o colégio. Estudava, chegava meia-noite em casa, preparava a marmita, meia-noite e 45 eu dormia para acordar às 4h45, porque 5h30 eu ia me pegar. E era assim. Eu comecei a trabalhar dia sim, dia não, depois de 3 meses. Foi o suficiente para começar a falar de novo. Aí aguentei mais 5 meses e eu voltei para o Brasil, porque acho que o que mais me incomodava era essa questão das pessoas se incomodarem com o que eu fazia. Com o teu estilo com de meu vida. estilo de vida. E não compreenderem, porque não é todo imigrante que está na tua condição de artista. Exatamente. Então não compreende. E durante a semana não rolava os barzinhos e tal. Então, como tinha alguns trabalhos fixos no final de semana, eu aproveitava só o final de semana. Lisboa? Lisboa foi assim um aprendizado, né, também. Eu, na verdade, vivia da música lá. Lá eu não tinha outro trabalho a não ser música. Então vivi lá durante, na verdade, entre ir e vir, Brasil e Lisboa, foi uns 4 anos em Lisboa, vivendo em Lisboa. E ali já não tinha essa crítica, né? Não, porque eles ali estão acostumados sim. com brasileiro artista, sim, né? Sim, ali eu já era bem visto, as pessoas não se importavam muito. Também com o aprendizado que eu tive no Canadá, eu comecei a limitar um pouquinho a frequência da amizade, né? Eu sempre tive muitos amigos, para mim assim, ou muito amigo ou nada amigo. Então a gente consegue definir isso, inclusive, né? Quando a gente sente que a pessoa gosta da gente, pelo que a gente é e que a gente faz, e da pessoa que gosta da gente, mas tipo, alguma invejinha rola, e aí você se sente que tem uma barreirinha, né? Sempre existe isso. Sempre existe. Mas tem que estar preparado para superar, principalmente fora. Principalmente fora. E a gente fica mais sensível. Sim. Rosas de Ouro. Rosas de Ouro eu tive agora há pouco tempo, fazendo um trabalho bonito para a criançada, arte escola, e no qual estavam dando brinquedos para as crianças carentes de uma região ali da zona norte de São Paulo. Um
trabalho muito bonito que a Rosa de Ouro fez. Tiveram lá muitas personalidades, MC Gui, Ellen Roche, puxa, vários artistas lá fazendo essa obra de caridade, né? Esse é um dos meus sonhos a ser realizados nesse mundo, né? A gente não é só vir, né? A gente tem que dar também, né? Se você dá, você ganha muito mais do que aquele que recebe, né? E eu tenho um desejo assim muito grande de fazer uma ONG, uma instituição de caridade, ou que seja para idosos, para pessoas carentes, ou para crianças mesmo. Eu tenho essa mentalidade de ajudar o próximo. Esse é o meu maior sonho. E Whitney Houston, Mariah Carey, Bee Gees, essa gente toda americana aqui, né, que pessoas de extremamente valor artístico, de interpretação, de voz e tudo, te inspirou muito, né? Referências fantásticas de voz, de afinação, de qualidade, de repertório, performance. Sempre fui muito ligado na música americana. Isso para mim, Elvis Presley, Air Supply, tantos outros que me deixam assim satisfeitos em ouvir. São músicas que eu coloco no meu carro e eu ouço. Eu vou até o fim das músicas, do CD, faço questão. Não perco uma música. Que tem músicas que você coloca no seu carro, aprende CD, muito, né? Aprende mais. Parece que cada vez que tu escuta, aprende mais alguma coisa. Sempre. Sempre você descobre alguma coisa diferente. Né? Diferente que você poderia até usar, né? Exatamente. Nesse meio artístico, não vamos falar falsidade, que é uma coisa muito vaga, mas essa coisa das pessoas, assim, faltar um pouco do senso do escrúpulo. Sim. Como é que você convive com isso? Ainda uma decepção? Na verdade, dói sim, quando sim. você passa? Sim, porque as pessoas elas não medem aquilo que elas falam, e muitas vezes elas falam aquilo que elas não sabem, elas imaginam. E a gente já aprende isso com a vida, que a gente é aquilo que os outros veem na gente, infelizmente. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar para as pessoas ou de mostrar de alguma maneira aquilo que a gente na verdade é. Porque é fácil você falar de alguém olhando a capa, você não sabe o que tem dentro do coração e o que a pessoa fez para chegar até aquele momento, né? Então isso me dói muito, mas ao mesmo tempo eu ignoro aquilo que não me interessa, aquilo que não é verdade, aquilo que não vai me aumentar e melhorar ou piorar em nada. Eu simplesmente ignoro. Mas ainda dói, Sim. É sempre uma surpresa para você quando acontece uma decepção, ou você escuta comentários que poderiam ser evitados, né? Sim. Serem evitados, e alguma coisa que a pessoa deveria ter tido uma ética e faltou, né? Do artista com o outro. River, eu penso assim, eu não sou um cara, acho que em lugar nenhum alguém vai ouvir falar que o Gael falou de fulano ou de ciclano. Eu nunca, na minha índole, no meu caráter, do meu jeito de viver, eu nunca fui de apontar o dedo para alguém e falar desse alguém com propriedade, mesmo porque eu mesmo não me conheço. Eu não sei quem eu sou, eu aprendo todos os dias a ser eu um pouco. Mas, então, quando eu vejo que alguém fala mal de alguém, se é para mim, puxa, que bom. Mas se é para uma roda de pessoas, isso vai espalhar, isso me dói também. Eu prefiro não me intrometer, não me envolver com a dor ou com a diferença de cada um. Porque muitas vezes a gente fala mal de um ser humano, mas a gente não sabe que às vezes ela está sentindo uma dor, talvez por ser aquilo, por estar vivendo aquilo, por estar passando por aquilo, ou por ser aquilo. Tem muita gente que é aquilo que ela não quer ser. Ela é aquilo condicionada porque a vida doeu, martelou, machucou, e a pessoa chegou naquele momento a ser aquilo. Às vezes a pessoa ela é antipática, às vezes a pessoa ela é fresca, às vezes a pessoa ela é metida, mas não é aquilo que ela é, às vezes é aquilo que ela é imposta a ser, não pelo fato de ser, mas pelo fato da vida colocar isso para a pessoa. E também nem às vezes é isso que ela é, às vezes ela é somente séria, às vezes ela só é seca, mas por um padrão de vida que ela vive. Mas se você chegar mais perto da pessoa, antes de você falar para conhecer, você vai sentir, vai ver que a essência dela
é totalmente diferente daquilo que mostra. Não julgar. Não julgar. Isso não depende de nós. Como é que você encarou e você encara a perda do teu irmão? Não encaro e não consigo. Deu pra digerir. Não, eu não consigo esquecer. Ele, para mim, está sempre olhando para mim, sempre do meu lado. Sonho com ele, acho que se não todo mês, pelo menos uma vez. Não, se não toda semana, uma vez por mês, pelo menos eu sonho com ele, converso com ele, como se ele estivesse vivo. E tua família? Sinto muito em muitas datas e eu não converso com a minha família sobre meu irmão. Não? Não, porque cada um tem a sua dor lá. Virou um tabu? Cada um tem a sua Tocar dor. nesse assunto. Muita dor. Eu não superei não uma gota da morte do meu irmão até hoje. Ele ia fazer 22 anos e a gente não se despediu. É diferente de você esperar de alguém que está doente. Mas o meu irmão, ele, pra mim, ele foi assim um puta cara, sabe? Se eu pudesse voltar o tempo, seria só por ele. Pra ter ele do meu lado. Pra poder reviver o que você viveu com ele. Acho que seria o único motivo para eu voltar o tempo. Para dizer para ele algo que acho que muita gente hoje em dia não diz. Esquece de dizer, às vezes até diz, mas não sente aquilo que diz. Eu te amo. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Ter tido a chance de dizer eu te amo para ele. O teu contato com a tua família, tem pai e mãe? Não tenho pai, tenho mãe. E o teu contato com a tua mãe? 100%. Minha mãe todo dia, um oi, um beijo, eu te amo. E com teu pai? Meu pai, uma lembrança só, uma lembrança. Um cara guerreiro, um cara que gostava de trabalhar enquanto pôde, mas infelizmente o vício tomou conta da vida dele e ele se tornou uma pessoa viciada em álcool, em tabaco e viveu até os seus 51 anos. Jovem. Um cara que... A única coisa que eu lembro boa, forte do meu pai é que ele não gostava que se falasse um palavrão. Uma vez eu levei um tapa na boca por um palavrão que eu falei, que eu não sabia que era palavrão. E aí por que eu levei esse tapa na boca? E aí ele falou pra mim que aquilo que eu falei era muito feio. Mas infelizmente o pai que eu precisava ter, né, como menino, eu nunca tive. Porque meu pai, desde os 8 anos de idade que eu conheço, que eu lembro do meu pai como ele já era alcoólatra, já era viciado no tabaco e muito agressivo, porque ele chegava bêbado em casa e eu apanhava dia sim, dia não. Ele queria que eu acordasse todos os dias às 6 horas da manhã e eu era horrível para acordar até hoje. Eu não gosto de acordar cedo. E se eu não acordasse às 6 horas da manhã, que era minha irmã que me acordava, ele me acordava com as orelhas no alto. Ele me levantava com as orelhas da cama. Então, tipo, eu lembro antes do meu pai muito triste. Poderia ter pego mais leve, né? Nunca foi assim. Sempre apanhei do meu pai. E isso daí te deixa... Tem filhos? Não. 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 Essa vida corrida que você tem hoje, esses objetivos a serem alcançados, essa correria, 40 países, isso, aquilo, você hoje em dia é casado, como é que é o teu tempo para tua esposa? Meu tempo com minha esposa é integral. O que eu posso fazer para estar com ela, a gente faz. A gente tem uma vida muito ligada. Nós estamos juntos agora. Então ela está no mesmo ramo que eu. Então ficou mais fácil. Exatamente. Né? Ela tem a Graf Produções. Sim, ficou mais fácil, entre aspas. Exatamente. E a gente está unindo um útil ao agradável aos poucos, encaixando, né? E ela consegue viver teu sonho também? Está vivendo há pouco tempo, né, que a gente começou esse sonho, ela está vivendo todos esses momentos comigo. Todos esses sonhos. E tem hora que ela cansa, você vê que ela cansa, ai, pelo amor de Deus, ainda continuar falando nisso, repetindo isso em casa, que eu sei que o artista não tem, às vezes, limites, é igual jogador de futebol, alguma coisa assim, só fala nisso, só fala nisso, só fala nisso, só fala nisso, e aquilo dali, poxa, amor, isso, e volta, e de repente ela
ela que está um pouco de fora, ela consegue ver esse exagero. Tem alguma coisa que ela fala ou não acontece no caso de vocês? Na verdade, é assim, né? Nós temos um jeito assim diferente de ver as coisas. Eu prefiro às vezes não querer saber algumas coisas e prefiro não falar outras. Então eu consigo controlar essa questão artística, trabalho e vida de esposo, mais ou menos desse meu jeito, mais sossegado de ser, né? Mas ela, pelo que eu sinto dela, ela sente totalmente a vontade em falar o que ela quiser e ela gosta muito do que eu faço. E como é que ela está convivendo assim com as fãs? Eu acho que ela está preparada porque está nesse meio, né? Mas fãs são fãs. É, acho que toda mulher é muito complicada para poder entender algo semelhante, né? Fala que entende, mas no fundo preferia não entender, Você preferia tem não sorte que ela ver. não está podendo se defender, né? Então, tipo, ela talvez possa se sentir muito mal, mas com certeza ela deve ter a parte profissional que esteja mais forte para ela entender que isso faz parte. A gente precisa dos fãs, das fãs, para continuar a nossa carreira, né? Se a gente agradar e conseguir chegar junto, com certeza esse é o nosso objetivo. E você consegue ter momentos assim totalmente neutros, assim, de casal realmente, sair para jantar fora, falar de amor, ou falar de cinema, outras coisas, ou discutir coisas privadas com ela, nesse ritmo que você se encontra atualmente? Como é Atualmente, que tá essa atualmente situação? sim, atualmente a gente consegue ainda ter esse espaço, esses momentos a dois somente, porque também a gente, como a gente está na fase ainda total de divulgação e inclusive até de finalização de repertório ainda, né? As Certamente. músicas que a gente mais precisa ainda não chegaram. Então a gente está conseguindo ter sim, espero continuar tendo. Esse é nosso objetivo, né? Ter nosso Bem, espaço. você tocou divulgação. Como é que tá andando o marketing? Esse desafio de fazer música fora do teu país, ao mesmo tempo você até vou tocar com um pessoal que é um cantor, é um artista, que ele já foi acostumado a trabalhar de uma forma paralela. Quer dizer, eu quero dizer com isso, gente, no Brasil e fora do Brasil. E você ainda se enquadra numa condição mais especial do que do imigrante. Essa é, trabalhar esse paralelo. O Gael fora do Brasil e o Gael no Brasil, isso dificílimo, que não é fácil, né? Assim, o público fora do Brasil, como é que é? O público fora do Brasil é menos evasivo do que o público do Brasil. Uhum. O povo do Brasil é muito alvoroçado, agitado, chega gritando, chega já fazendo barulho mesmo, né? Não, aqui já é um pouco mais calmo, já pega o estilo europeu mesmo de ser mais íntegro, vai pegando esse jeitinho, né? Uhum. E aos poucos vai se soltando. A gente vê assim, bem assim, gradativo mesmo o soltar do público no show. Eles ficam mais No retraídos começo, e. observando mais, ainda mais porque o público imigrante, né, no caso o povo brasileiro, em outros países, eles estão acostumados a ouvir aquilo que a mídia oferece, que é a mídia que eles conseguem ver, né? Uhum. No país que eles estão, por exemplo, aqui acho que são dois canais que são mais acessíveis aqui do Brasil. Então, se a gente estiver nesses programas, eles vão aceitar muito mais fácil Uhum. do que eu, no caso o Gael, que ainda não está sendo divulgado na mídia no Brasil. A gente vai começar agora isso, né? Uhum. Acredito que quando eu voltar já com mídia divulgada do Brasil aqui, tenho certeza que vai ser diferente. Então essa experiência ainda não vivi, ainda Exato. não cheguei a ter. E aí você acredita que eles possam se aproximarem mais ou ter Sim, uma recepção mais, exatamente. apesar que
de pouco a pouco você está sendo visto, está Sim. aparecendo, isso é uma bola de neve. É. Aqui e ali, e tá botando a tua marca, sertanejo urbano, né? Então, quer dizer, o povo daqui a pouco, tivemos aqui um cantor ontem que ele passou por esse processo que você está passando, e hoje, quando ele subia para cantar o Arrocha, o pessoal virava a cara, entronchava. Hoje não, ele já é esperado, quando sobe, o pessoal grita, ai que bom que ele está aí, vamos começar a dançar, e eu acredito que com você siga esse mesmo Sim. caminho, né? Sim. E o que está sendo mais difícil no marketing para você? Mais difícil no marketing, eu acho que, na verdade, seria o investimento mesmo, né? Porque, na verdade, o artista, depois que ele atinge um grau de público, um grau de conhecimento, de sucesso, é muito mais rápido, muito mais fácil alguém que chega e investe em você, fala, eu gostaria de entrar, né, nesse bolo, nesse jogo, nessa empresa, nesse veículo de comunicação de alguma maneira. Então, tipo, quando você é famoso, as portas são muito mais abertas. Você não paga mais nada, você só recebe, você chega, é bem tratado, muito, né? economizado, tanto figurino, tudo, você não paga para viver. Agora, quando você está em fase de divulgação, que você não é conhecido, você não consegue um investidor, um patrocinador que acredite no seu trabalho. E acho que, em relação ao marketing, o mais difícil é esse. Bem, você não consegue em termos, acaba conseguindo, sempre tem um que acredita. Sempre tem um que acredita. Ainda não aconteceu isso ainda Mas na minha carreira. Vai acontecer, tenho certeza. Não, sempre tem um, sempre tem um. Porque eu falo de pessoas muito famosas, ou pelo mérito do talento, ou pelo mérito da cara bonita, ou da sorte, ou o que foi, sempre teve um que acreditou, deu oportunidade. Para todo mundo sempre teve um. Exatamente. Teve um, e eu acho que isso vai acabar acontecendo com você. Deve estar muito próximo, porque você está muito em evidência já está muito na vitrine, então está próximo. Isso daí a gente vai sentindo. Quem está de fora parece que sente mais do que você que está de dentro, que está com a expectativa te cegando. Entendeu? É porque quanto maior o investimento, maior o retorno. Não tem como não. Hoje em dia, principalmente. Você investiu, acontece. Você tem como comprar o sucesso. Exatamente, porque ninguém vai saber que você existe se você não aparece. Então o marketing, a mídia tem que ser pesada mesmo, soltar um mês inteiro em todos os canais, um programa de cada canal, e aí vira mesmo. Você tem que aparecer. Né? Febre, Vamos ver mais um pouquinho do Gael aqui, ele vai explicar pra gente. Essa já é uma versão All of Me, do John Legend. A letra é minha e é uma música que eu sempre tive vontade de fazer. A letra é tua? A letra é minha. Compôs? A letra eu que versionei. Versionou. Sou letrista e eu fiz essa letra, foi aprovada pela Warner e liberada, né? Esse clipe eu fiz em março e eu consegui liberar ele agora outubro, começo de outubro, consegui fazer a liberação dessa versão. A preocupação da fotografia aqui, dos focos, foram teus também? Também, toda a concepção, a ideia, o formato, figurino, foi toda a minha ideia. Eu sou um cara muito romântico, né? Então, tipo, é a minha praia. Só que, na verdade, para se fazer um show, essa é uma música de destaque somente. Que inclusive eu tenho ela na versão house. E ficou bom? Ficou bom, mas vai melhorar. Vai remixando, vamos, e chegar um... Isso. A gente vai colocar ela, inclusive, a gente vai trabalhar a rocha nela, né? Também. Vamos. Que ela se encaixa. Não, se encaixa no house perfeitamente. Eu tô escutando.
Isso quando é que foi É, a gravação? a gravação foi em março, abril desse ano. Bem, você, assim, eu noto uma coisa em você muito forte, que é a interpretação, né? Eu acho que a vida te ofereceu tantas oportunidades que você pôde trabalhar todo, até porque quando eu falo interpretação para o cantor, ele não precisa estar virando cambalhota, fazendo número de circo. Ele basta saber olhar para a câmera, saber piscar na hora certa, saber rir na hora certa, saber ignorar a câmera na hora certa. Eu acho que você já tem esse foco e você vira totalmente ao teu favor, né? Obrigado. Não, mas é verdade. Isso é notável, é claro, né? A gente fica um pouco, como é que se diz? Um pouco desfocado, às vezes com a câmera, pelo tempo, às vezes, sem utilizá-la como um ator, né? Mas como cantor, no caso da câmera, a gente não se importa muito com ela, porque a gente está fazendo performance mesmo, né? E a interpretação na música, ela é muito coração, sentimento mesmo, né? Então não tem... Mas para mergulhar nisso, você sabe quantos cantores têm que passar por laboratórios e laboratórios para conseguir se comportar da maneira que você já se comporta naturalmente, porque já vem desse meio. Já vem de toda essa interpretação. Você sabe que você tem que mergulhar na música e sentir ela, e sabe que está sendo filmado e deixar isso transparecer, né? Quer dizer, isso é uma coisa do ator atuando como cantor. E quantos cantores não tem isso? Que isso é uma das coisas mais difíceis. É você sair de você, de ser o normal, né? De ser o normal River, para ser o River casa, ser o River normal. Então é você sair disto para ser, por exemplo, eu ser o Gael. Além de você estar sentindo aquilo que você está vivendo, é você ser aquele que você está mostrando. Exato. Que sai de você, sai do seu normal. E para mostrar, é o ator que tem que ser. É o ator que tem que atuar. E eu acho que o que é mais difícil hoje no artista brasileiro é ter essa noção da performance. É ter essa noção da interpretação no palco, ou que seja no piano, ou que seja parado, se movimentando, dançando. Os que se propõem a dançar é mais responsabilidade ainda. Porque aí é dançar interpretando, realmente isso precisa de uma adaptação um pouco especial. E vamos tocar num ponto que nós não tocamos, idioma. Você girando esse mundo todo, tá aqui na Suíça agora, casado com uma pessoa daqui, com a tua esposa daqui, que eu digo, uma brasileira que mora aqui, que vive aqui. Para se integrar, você sabe que a língua é essencial. E como é que você está se virando com o alemão? Embora que já deve falar inglês bem, né? E aí tem outras línguas que você fala. O que você acha do ponto da integração com a comunicação da língua? Qual a importância disso? É assim, eu compreendo muito do alemão. Tem muita coisa que lembra o inglês. Eu me viro com o inglês aqui, não tem como ser diferente, porque eu tenho residência na Suíça, mas eu não convivo na Suíça com alemães. E eu prefiro parar para estudar do que tentar aventurar falar. Mesmo porque, para se ler o alemão, eu não tenho noção de onde começar. Tem muita consoante junta para poder sair extrema, som, para sair som diferente e tudo mais. Então, eu me viro aonde eu vou, só com o inglês, o espanhol mesmo. E eu canto, no caso, em francês, canto em inglês, mas, no caso do francês, eu entendo, eu também não me aventuro a falar.
Mas aí quando É, passou pro cantor, já é o artista, já, e é outra exatamente. coisa. É. E, assim, Só que eu não tenho coragem de cantar em francês, desculpa, para alguém para um francês. por que não? Porque eu acho que eu tô falando errado, tô cantando alguma coisa errada. Uma vez eu cantei em francês na França, e acho que foi a primeira experiência que eu tive de cantar algo que eu não era para dar risada. E eu vi dando risada, então, tipo, fiz errado, mas também nem lembro que palavra que foi. Só sei que foi estranho, né? Então, é complicado. Então ainda está faltando essa coragem de cantar. Oxe. Eu acho que uma vez que o artista estudou, ele cantou, mesmo sabendo o que está cantando, já estudou, aprimorou a fonética Sim. daquele intérprete, daquela música, né? Ou Aham. daquela língua. Aham. Eu acho que não tem tanto problema, mas eu não sou cantor, mas Aham. aí você tem outra visão, né? Sim. Fica inseguro de estar cantando francês por francês e, poxa, vai vir uma crítica aí forte. Nossa, Porque às vezes fica bonito cantar aquele idioma com outro sotaque. A gente tem um exemplo que se chama Dalida, que sempre cantou com um francês com acento árabe, né? Aham. Maravilhoso. E a França abraça, é um ídolo na França. Tem um sotaque, né? Vamos Tem um dizer. sotaque, e é um ídolo, é um ícone na França, Dalida. Então, principalmente o francês gosta muito de ouvir o francês, às vezes com outro sotaque. Aham. Não se preocupe com isso, hein? Ah, Pode sim. continuar cantando o teu francês. Vamos lá. E o teu contato com Deus, com a tua espiritualidade, como é que é? Todos os dias eu falo com Deus. Acho que a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos é agradecer, né? Agradecer aquele que tem cuidado do ar para nós, né? Que tem dado a vida, né? A alma pertence a Deus, né? A gente está aqui, é uma passagem, a gente sabe que existe um mundo melhor do que esse, que é o outro plano que falam, né? Que a gente não conhece. Acho que ninguém foi e voltou para mostrar e contar para nós como funciona, mas Deus para mim é o primeiro, é o único e é tudo para mim. Então o contato com Deus é essencial. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, minha vida inteira, e eu jamais vou desistir de acreditar que existe alguém como é o Senhor Deus para cuidar da minha vida. De todos os objetivos que você já alcançou, o que você já alcançou, aonde você está, aonde você chegou aqui, que a gente viu, que a gente mostrou, falta ainda muita coisa que você disse já para mim antes da nossa entrevista, do nosso programa. O que faltaria ainda para você, realistamente falando? Esse sucesso, o que é sucesso para você? Eu acho que há um momento que você olhar para o público e você sentir que eles precisam de você, que eles querem te abraçar, que eles querem te ouvir mais de perto, que eles estão ali para te ver. Eu acho lindo isso, eu acho uma coisa de louco isso, uma pessoa pagar para me ver. Eu acho fantástico, uma pessoa que apoia, sabe, que tá lá, falei, eu quero ver, eu preciso estar do lado, eu quero sentir perto, talvez sentir o cheiro, tirar uma foto, faz parte sentir, da minha vida, passar a mão, sabe, aquela coisa que está distante de você, que você vê na televisão, que você ouve no seu carro, que você ouve na rádio, e de repente você tem, eu mesmo, a primeira vez que eu fiquei sabendo que a Mariah Carey esteve no Brasil, eu ia sempre na Hebe, eu vivia no palco da Hebe, sempre estava ali levando o povo, E o dia que a Mariah estava, eu não estava com a grade já de um mês da Hebe, eu estava viajando, estava em Brasília, eu não pude ver a Mariah. E o meu sonho era estar vendo ela, se eu pudesse só ver ela, que fosse 100 metros de distância, mas eu sei que ela estava ali, eu estava no mesmo lugar que ela estava respirando, era para mim nossa, uma satisfação imensa. Então eu acho que isso é o ápice de um artista. O reconhecimento, a pessoa chega a gostar de você, sem você merecer. Mas só pelo saber de ouvir a sua voz, né? Eu ouvi a voz da Mariah,
eu querer conhecê-la, isso é uma loucura. Não dá pra, não tem sentimento maior do que esse. Esse seria o sucesso. Esse seria o sucesso. Gael, cantor, ator, 20 anos de estrada, natural de Sorocaba, do interior de São Paulo, mas só do interior, porque daí foi para o mundo inteirinho e agora aqui na Suíça. Continuando um sonho de viver da música, de cantar, de encantar vocês, de tocar em vocês, bem, aos nossos internautas da Brasil Flash TV no Momento Latino Switzerland, ele vai deixar uma mensagem para vocês para a gente terminar o nosso programa. Bom, eu primeiro quero agradecer ao River, ao Brasil Flash TV, a esse momento que a gente está vivendo aqui agora, de muita cumplicidade, muita amizade. Conheci vocês assim de uma maneira rápida, no momento de um show do Calcinha Preta, e já me simpatizei com o trabalho seu, River. E eu, de cara, quero agradecer a você que acompanha o trabalho do River, do Brasil Flash TV, que vocês possam sentir-se abraçados e saber que do outro lado da câmera tem alguém preocupado em mostrar melhor música, um melhor show, e a alegria, a paz que talvez você precisa ter quando você está naquele momento em casa, sozinha, sozinho, querendo ouvir alguma coisa que satisfaça. Eu, como brasileiro, como um imigrante, tenho satisfação de poder fazer esse trabalho, não importa onde, não importa o país, a língua, porque a música ela é universal, ela é mundial, e você se sente tocado pela música independente da língua. Queria agradecer, mandar um beijo, um carinho muito grande para todos e dizer que o Gael está totalmente com o coração aberto, com a voz aberta, com a boca aberta para poder fazer o melhor do Brasil, pelo Brasil, aonde quer que esteja. Obrigado pela tua presença. Momento Latino, você conhece o artista que canta, que faz arte para você. Muito obrigado. Obrigado, querido.